vamos lá. Seguinte, lindezas. Postei a seguinte frase esses dias no meu Instagram, no meu post ali no meu feed. A dificuldade que você tem em viver um relacionamento saudável é reflexo da forma como você se relaciona com o mundo. Porque a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as outras. E isso é muito mentalidade, né? E a primeira vez que eu entrei em contato com essa frase, não foi nem numa questão de relacionamentos, mas como nós somos seres holísticos, uma área interfere na outra, né? E você vai entender o porquê. Mas a primeira vez que eu entrei em contato com essa frase foi num treinamento, numa palestra, não é palestra, é um treinamento mesmo, né? Chamado MMI, que é Mindset da Mente Milionária, Treinamento da Mente Milionária, não lembro exatamente. Mas é para você pensar como um milionário, né? Já, olha que beleza esse tema. E aí o palestrante, ele falava muito a respeito disso, porque o livro, ele é baseado a palestra, o treinamento é baseado no livro, né, Segredos da Mente Milionária. Se você não leu, leia, porque esse livro é mara, tá bom? E aí o autor do livro, ele falava muito essa questão, que a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. E isso está diretamente relacionado aos nossos relacionamentos, aos nossos problemas de relacionamento, às nossas dificuldades de relacionamentos e a forma como a gente encara a nossa vida. Porque somos um bolo único, né? Um ser holístico. Então, a gente vai falar a respeito disso agora. Se você acredita que esse tema vai beneficiar alguém que você conhece, tem uma amiga, fala, minha amiga, cheia de problema na vida inteira, não sabe se relacionar com ninguém e vive falando que, é porque não tem homem bom no mercado, é porque o ex dela que é um traste, acha que é um ponto específico e não um contexto todo, chama ela pra vir pra essa live agora, tá? Que dá tempo, a gente tá começando. Então, aqui embaixo tem uns botãozinhos aí e tem um aviãozinho, né? Uma setinha aí. Você pega e envia pra aquela amiga e fala, amiga, sua louca, venha para esta live, porque vai ter umas porradas aqui. Mentira, não fala que é porrada, tá? Vai ter uns ensinamentos aqui que vai te ajudar a você dar um jeito nessa sua vida em geral, tá bom? E aí ela vem com a gente, eu consigo influenciar mais pessoas aí positivamente para o bem. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? E aí, fazendo um paralelo com algumas questões de relacionamento. Eu sou uma pessoa pública aqui, né? E eu recebo diariamente diversas mensagens de vocês, textos, e-mails, né? Muita coisa legal, muita coisa bacana. Só que a primeira coisa que eu analiso, geralmente, é a forma como essa mensagem está chegando. Porque ela me diz muito sobre você. E aí, dependendo... Você não precisa me falar um muitas vezes, da sua situação ou do teu ex. A forma como você discorre, a forma como você manda mensagem, eu já sei que tem um problema bem grave, aí eu entendo por que o problema está acontecendo. Então, às vezes chegam... Isso é um exemplo para ilustrar, tá? Só para você pegar e olhar para o seu caso de repente. Às vezes chegam alguns textos gigantescos ou áudios super, assim, dramáticos, aquele texto gigantesco implorando ajuda, chorando, se colocando naquele lugar de vítima. Meu Deus, você não sabe como eu tô sofrendo, pelo amor de Deus, me ajuda, você precisa me ajudar. E aí eu olho para aquela mensagem e essa mensagem não diz sobre mim, né? Diz sobre a pessoa que tá mandando. Então eu penso e falo, nossa, a pessoa nem me conhece. Ela me conhece, ela acompanha alguns conteúdos que eu produzo aqui pra vocês, né? Que eu produzo pra ela, que ela olhou, que ela se identificou, que ela gostou. Mas ela não sabe quem eu sou, ela não sabe como é a minha vida, o que eu faço, o que eu não faço, como que é o meu trabalho, quantas pessoas me mandam mensagens desse tipo. Ela simplesmente está pensando ali e muitas vezes uma mensagem que não tem clareza nenhuma. A pessoa começa a falar uma coisa, depois enrola e aí volta a falar e conta um monte de detalhe que não é relevante para eu entender o ponto e faz uma pergunta que eu não consigo simplesmente responder, porque é tipo, o que eu faço na minha vida? E eu falo, cara... Se essa pessoa, ela me manda uma mensagem assim, isso me mostra que ela é assim na vida dela. Se ela não tem clareza para me mandar, e eu respondo as perguntas que vocês me mandam, mas existem algumas que não dão para ser respondidas, né? Porque é nesse estilo. E aí eu penso, se ela me manda um textão gigantesco, chorando, se vitimizando com o que eu faço da minha vida, ela não sabe me perguntar, ela não entende o que ela tá sentindo, né? Ela não sabe. E ela tá num lugar muitas vezes de vítima, de coitadinha, de drama, de tô sofrendo. Então imagina o que essa menina faz com o ex.
Imagina o tipo de texto, de áudio, de mensagem, de pensamento que ela tem em referência ao ex. Porque o que ela tá falando ali é uma representação daquilo que ela pensa. E a cabeça dela deve estar, tipo, macacos pulando e fazendo um monte de coisa, porque ela não consegue ter clareza. E se essa pessoa não tem clareza nessa questão de emoções, de sentimentos, né? E vai, por exemplo, vomita uma mensagem para uma pessoa que ela nem conhece nas redes sociais, imagina o que ela faz com as pessoas que estão mais próximas dela. Família, amigos, o próprio companheiro, peguetes, crushes. É por isso que a vida dessa pessoa é uma zona. Você concorda comigo? Olha como uma coisa, na verdade, ela diz muito mais em relação à sua visão de mundo, a forma como você vem atuado. Nesse treinamento que eu fui, que era dos Segredos da Mente Milionária, né? O cara falava muito sobre você ter comprometimento e sobre você ter responsabilidade e você realmente fazer as coisas acreditarem. Você tá no treinamento, você pagou um valor por aquilo, então... Se você quer ter a mente milionária lá, você tem que estar comprometido em fazer os exercícios do treinamento, né? Tá ali de corpo e alma, né? E aí, ele falava muito a respeito da galera que chegava atrasada. Isso pra mim ficou muito marcado, assim, né? Eu quero que a gente vai fazer uma analogia para relacionamento para ficar mais claro para você. Mas ele falava muito da galera que chegava atrasada, porque tinha um intervalo no meio desse treinamento. E aí... Ele falava, eu não aceito atraso. Se você se atrasa para entrar aqui, você se atrasa na vida. Porque, é porque não deu tempo para ir no banheiro, porque ficou batendo um papo, porque não sei o que foi no café. Você não está comprometido, ponto. É para estar aqui às 4 horas, não é às 4:05, né? E aí tinha uma galera que chegava atrasada, mesmo ele falando tudo isso. E aí ele pegava e falava, a forma como você faz uma coisa... da mesma forma você faz todas as outras. Você acha que é só uma coisinha pequena. A gente não dá relevância porque a gente acha que é pequeno. Então, é só um intervalinho. Ai, que besteira. Eu sou comprometido, sim. Mas se chegar a 5 minutos não vai me atrapalhar em nada. Não, isso mostra que você não realmente não está comprometido de verdade com aquilo, né? E que ao longo do tempo, o problema dessas desculpinhas é que elas vão se acumulando e aí a gente vai dando várias desculpas ao longo da nossa vida para justificar os nossos comportamentos. Então, uma pessoa que me manda uma mensagem dessa, por exemplo, o que ela fala? Mas eu tô desesperada, mas você não sabe a dor que eu tô sentindo. Tudo bem, mas assim, eu também recebo todos os dias milhares de mensagens assim. Pensa, que seria da minha vida se eu ficasse só ali lendo e respondendo? E não é nem essa só a questão, né? É a questão que se você não me faz uma pergunta que eu consiga te responder, como que eu vou te ajudar? Não adianta, não justifica. Né? Então, é importante a gente começar a analisar todo o contexto da nossa vida, porque o relacionamento amoroso, seja você tem um objetivo, você tem uma meta de relacionamento, você me acompanha aqui, você tem alguma coisa que você quer alcançar aí em relacionamento, seja superar o ex, seja voltar com o ex, seja superar o ex, voltar com o ex, superar o ex de vez e encontrar um cara muito mais legal, ou melhorar o teu relacionamento, ou sair desse relacionamento que você tá, mas tá uma bosta, né? Tem alguma meta específica aí. Só que isso é a ponta do iceberg da sua vida. Não é só esse o problema da sua vida. Antes fosse, né? Mas isso aqui, na verdade, ele representa uma série de outros conflitos que você não está olhando. Por isso que eu defendo com unhas e dentes a abordagem holística. Porque não é só relacionamento. Você é o conjunto da sua vida. O seu relacionamento ele vai ser um reflexo. A forma como você se porta no seu relacionamento, ele é um reflexo do que acontece no geral na sua vida e em outras relações também, tá? E aí, para pensar um pouquinho, beleza, minha meta, vamos supor que é voltar com meu ex. Supor, assim. Ou, sei lá, superar o meu ex e encontrar um cara super bacana. Superar meu ex e encontrar um cara muito melhor. E aí, nesse processo, você arruma uns crushzinhos aí. Porque, é difícil ficar sozinho, né? Enquanto eu não arrumo o cara certo, eu me divirto com os errados. Mas você não para pensar que será que fosse você, essa menina que fosse considerada errada pro cara certo? Você estaria gostando disso? Você gosta quando o cara te dá um perdido ou quando o seu ex, ele te sonda e te manda uma mensagenzinha só pra ficar com você, só pra transar com você, mas na verdade ele não quer nada? Ou quando, olha só, isso aqui é bem importante, tá?
Você quer superar seu ex, sei lá, e aí, só que você ainda gosta dele. E aí, o dito cujo, ele te manda umas mensagens que ele não vai embora nem sai, né? Tipo, continua te mandando mensagens, mas não fala sobre voltar ao relacionamento nem nada. Fica te sondando ali, fala que tá confuso, que ainda te ama, que gosta de você, que lembra dos bons momentos, mas é isso, né? Joga a bomba aí e tu fica aí com essa história. Cara, como que você se sente com isso? Aposto que você se sente bem mal. Só que quantas de nós, muitas vezes, a gente não faz isso em outras áreas da nossa vida, em outras relações, com o crushzinho que a gente tá saindo, que tá servindo como rebote ali pra aliviar a nossa dor pelo ex, com outras pessoas, né? O que a gente faz com essas outras relações? A gente se comporta da mesma forma, a gente reclama muitas vezes da forma com que o cara nos trata ou que fala com a gente, mas a gente age da mesma forma e a gente continua retroalimentando esse ciclo. Então, olha só, como a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Como você recebe aquilo que você dá. Não necessariamente na mesma ponta. Às vezes você pode ser incrível, maravilhosa pro seu ex ou para esse carinha específico, mas para outras pessoas você não é. E o universo, ele é perfeito, ele equilibra, né? Tudo bem, você tá dando aqui, mas você tá tirando daqui. Então ele vai dar um jeito de tirar daqui e devolver para cá, de alguma forma. E aí você fica nesse ciclo vicioso. Eu quero que você pense um pouco hoje como que você vem levando as outras relações da sua vida. Relacionamentos são muito... Relacionamento é muito mais do que ter um cônjuge, do que ter um namorado, do que ter um marido. Nós somos seres relacionais, a gente precisa se relacionar com pessoas, né? A não ser que você seja um monge budista, que mesmo assim eu tenho minhas controvérsias em relação sobre isso, e vai se isolar no alto de uma montanha, né? Você precisa se relacionar com pessoas, né? Como que você se relaciona hoje com as pessoas mais próximas de você, com a sua família, por exemplo? Como que é o teu relacionamento? Como você se porta? Como você trata? Como você olha para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus avós, para suas tias, para os seus tios? E eu não tô falando aqui que você precisa, se você tem, e muitos de nós temos, né, uma família às vezes meio tóxica, pessoas que não têm muita afinidade energética com a gente. Eu não tô falando aqui de você se obrigar a ficar com essas pessoas ali, porque, ai meu Deus, é minha família, eu preciso ficar amigo deles. Não é isso. Só que existe uma coisa chamada respeito, existe uma coisa chamada parceria, né? E essa ajuda mútua que a gente dá e a empatia, principalmente. Acho que a palavra-chave dessa live hoje vai ser empatia. E muitas vezes a gente trata essas pessoas ou distrata ou não tem um relacionamento tão bacana assim porque nós não nos colocamos no lugar do outro. E porque a gente acha que esse relacionamento é besta. Esse não é o relacionamento importante da minha vida. O relacionamento importante da minha vida é o com o meu ex. Pro meu ex eu sou incrível, maravilhosa, né? Nossa! Ou pro crushzinho que eu tô saindo lá que eu quero que seja o meu atual. E pros outros a gente caga, pros outros a gente acaba não sendo a nossa melhor versão. Só que isso vai se retroalimentando, né? E com estranhos, por exemplo, com pessoas que você não conhece, com pessoas que você segue em redes sociais, existem algumas pessoas que acham que por estarem atrás de um celular ou da internet, do computador, enfim, né, estão protegidas. Então, ela vai lá, fala o que tem que falar, né? Vai, comenta em algum lugar da rede social ou manda uma mensagem pra alguém e foda-se, porque é como se a pessoa não fosse de verdade, né? Você acha que é um robozinho que tá ali postando foto, que vai te responder. Não, é uma pessoa que tá ali por trás. Se você fosse essa pessoa, você gostaria de receber uma mensagem assim? Como que você ia se sentir, né? Para pra pensar um pouco nessas pequenas questões de relacionamentos no geral. Como que a gente, muitas vezes, se relaciona com as pessoas que a gente encontra no meio do nosso caminho, que não tem afinidade principalmente com a gente. Talvez você tenha uma roda de amigos aí e tenha uma outra que você não tem mais afinidade e aí você acaba cagando pra pessoa, ou não respeitando a pessoa, ou deixando a pessoa de canto, ou deixando a pessoa de lado, simplesmente porque esse não é um relacionamento importante pra você, não é o relacionamento que você quer olhar, né? Então, é muito tentador a gente acabar deixando essas outras relações de lado, porque não é ela que a gente acredita que vai fazer a gente feliz, mas
são todas essas relações. Porque no final das contas, se existe um grande relacionamento aí que a gente deveria olhar com mais carinho ainda do que todos os outros, claro que todos têm que ter a sua importância, mas se existe um relacionamento que definitivamente a gente não olha, é o relacionamento com a gente mesma, né? Que é o primeiro relacionamento. Então, você é essa pessoa incrível. Falei de como a gente trata as outras pessoas, né? Agora, e como você se trata? Porque você pode ser uma pessoa incrível, tentar fazer tudo pelo outro, tentar ser a perfeita, tentar agradar, tentar ser a melhor versão, a mais incrível, e se doar, se doar, se doar. Mas e aí, como fica o relacionamento com você mesma? Porque se você se doa tanto para o outro, existe uma parte de você que não está recebendo de volta. E essa parte, como que fica? Como que você se trata? Como que você se olha? Parece muito bobo falar disso, gente. Eu sei que parece meio óbvio, que é meio clichê, mas a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Eu tô num grupo agora, né? Tô cuidando de um grupo do desafio de 21 dias de algumas alunas. E uma delas, não sei se ela tá aqui hoje, e não é um puxão de orelha, tá, Flor? Se você estiver aqui, é mais assim pra embasar o que eu tô falando. Ela tá assistindo os desafios e tudo mais. E aí, um dos comentários que ela fez hoje no grupo, né, ela falou, gente, tô assistindo lá e eu percebi que eu fiz tanta coisa idiota, como eu sou burra, como eu sou idiota, besta, como eu pude fazer todas essas coisas, né? E aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não fala assim com você, olha como você está se tratando. Você está se jogando no chão e pisando em cima. Você faz isso com outras pessoas na sua vida? Você faz isso com o seu... no caso, acho que ela quer superar o ex, né? Então, talvez ela faça com o ex. Mas assim, você tá conhecendo um cara que você quer encantar ele, que você quer mostrar o seu melhor lado, você faz isso com o cara? Não! Então, por que você faz com você? Por que a gente acha que com a gente pode fazer dessa forma? Né? Não! O teu relacionamento é com você. A forma como você se trata é a forma como você trata os outros também. Então, você pode perceber, ó, essa frase, gente, ela é muito incrível. Apliquem pra tudo, tá? Você pode perceber que se você for uma pessoa muito autocrítica e muito autoexigente com você, você vai ser muito autocrítico e muito autoexigente com o outro. Então, se você é aquela pessoa perfeccionista, controladora, que gosta de tudo nos mínimos detalhes, que quer arquitetar, que quer controlar, você também vai ser assim com o outro, você vai esperar que ele seja dessa mesma forma, né? Porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Inevitável. Se você é uma pessoa que procrastina, por exemplo, pra decidir a sua vida amorosa, então você tá ali naquele vai, não vai coisa. Ai, terminei. Ai, gente, mas será que eu volto? Ah, não sei. Ai, mas quer saber? Eu não sei se eu vou decidir isso agora. Aí ele te chama pra sair e você fala, ai, vou me entregar, vou lá, e porque é gostoso ficar com ele, depois eu penso. Você é assim em todas as outras áreas da sua vida. Isso provavelmente tá afetando a tua área financeira, porque você deve ter esse mesmo comportamento na tua carreira, no teu trabalho. Isso talvez esteja afetando a forma como você se relaciona com o seu corpo, com a sua mente. Então você procrastina de repente para meditar. Você também não vai ficar se preocupando em se alimentar de uma forma bacana, que nutra o seu corpo. E forma bacana é muito relativo para cada um, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas talvez você tenha coisas que você queira fazer e você acaba deixando de lado também, porque, depois eu vejo, né? Então, olha esse tipo de comportamento. E o mais legal nesse caminho todo é que se a gente começa a olhar para todas essas áreas e fala, uau, né? É verdade, caramba, eu não tenho clareza sobre como isso pode estar impactando todas as áreas da minha vida. E parece que, meu Deus, tô perdida, tô fodida, minha roda tá toda zoada, assim, né? Tem, dentro desse desafio que eu comentei pra vocês aqui, tem um exercício lá, que é a roda das competências da superação do término, que eu passo pras meninas. E às vezes elas mandam umas mensagens tipo, minha roda tá toda cagada, socorro, Gabi, que desespero. Eu falo, calma, porque isso não é de todo ruim, tá bom? Se uma coisa influencia a outra, isso pro negativo, tanto pro positivo. Então, se você começa a ajustar a sua casa, arrumar, entender que é a sua mentalidade que precisa mudar, que é a sua visão de mundo, é a forma como você se porta no mundo, para todos os relacionamentos que precisam mudar, uma área também vai ajudando a outra a melhorar. E assim por consequência. Tava batendo uma conversa com meu marido hoje, e eu entendo muito de relacionamentos amorosos hoje, né?
E relacionamentos são relacionamentos em qualquer área da vida, inclusive relacionamentos que eu tenho com vocês, minhas seguidoras, relacionamentos que eu tenho com clientes, com alunas, né? E a gente começou a fazer umas analogias sobre como é tudo a mesma coisa. E eu comecei a pensar, caramba, né? Eu tenho uma série de comportamentos hoje na minha vida, uma série de atitudes que eu adoto nos meus relacionamentos, relacionamentos pessoais, principalmente. Então, relacionamento amoroso, relacionamento com amigos e relacionamento com família. Eu mudei completamente isso aqui. Só que até o momento que eu fiz essas transformações, eu estava no mercado de trabalho ainda, e eu estava limitada em relação a algumas coisas. E aí depois eu saí do mercado de trabalho, virei empreendedora, comecei a trabalhar aqui com o Instagram, empoderar mulheres a fazerem as mesmas transformações que eu fiz. E aí eu comecei a lidar com conflitos muito parecidos com aqueles que eu estava lidando no meu relacionamento amoroso. E toda vez que eu desrespeitava algo no meu conflito com seguidoras, alunos, não é conflito, tá, gente? Briga, mas são ajustes, são coisas que não, são engrenagens que não se encaixam, né? Eu ficava muito mal com aquilo, eu ficava, nossa, tem alguma coisa errada, não tá certo isso, eu não sei direito o que acontece. E aí depois que eu fui percebendo que é porque eu não estava agindo da mesma forma como eu ajo nos meus relacionamentos amorosos. Então, exemplo pra vocês aqui, pra você entender, tá? Se eu coloco um limite nos meus relacionamentos do tipo, olha, isso não é legal pra mim. Você, marido, pode vir até aqui. Você, mãe, você pode vir até aqui. Você, irmã, você pode vir até aqui. Você, amiga, você pode vir até aqui. Por que eu não vou fazer da mesma forma com as minhas seguidoras, alunas e mentoradas? É a mesma coisa, porque um relacionamento saudável, ele precisa ter limites para você saber até onde você vai, para você não se sobrecarregar no processo, porque se a pessoa passa do seu limite, você se joga ali, meu Deus, se acaba e aí você não consegue ser mais nada, entendeu? Vira a salvadora da pátria ali que não dá conta de fazer as coisas. E eu falei, gente, eu estou fazendo diferente das outras áreas da minha vida. E não é isso que eu ensino, não é isso que eu quero para minha vida, não é porque eu falo sobre relacionamentos amorosos que eu não vou aplicar isso em todas as outras áreas, todos os outros relacionamentos da minha vida. Porque não existe fora, tudo tá dentro de você. Os comportamentos, tudo que acontece, as relações que você tem, as coisas que vão acontecendo de alguma forma na sua vida, as situações, elas só externalizam algo que você tem dentro de você e que muitas vezes você não percebe, né? Então tudo está dentro, o caminho é você mudar a sua percepção em relação aos acontecimentos, mudar o seu comportamento e entender, eu sou essa pessoa, independente do lugar onde eu estou inserida. Se eu me respeito, se eu me trato como uma mulher de alto valor, eu vou me respeitar e me tratar como uma mulher de alto valor em todas as áreas da minha vida. Seja num relacionamento amoroso, seja indo na padaria, seja tendo uma discussão com alguém, quando alguém vem falar de política, quando alguém vem falar de religião. Não importa, eu tenho que ser essa pessoa, né? Da mesma forma como para eu ter um relacionamento bacana com meu marido, eu preciso ter clareza nas minhas ideias. E para eu ter clareza nas minhas ideias, eu preciso sentar um pouco, parar para pensar, o que eu tô sentindo aqui? A gente teve uma discussão, alguma coisa assim. O que isso me causou? Me causou uma série de sentimentos ruins. Deixa eu entender. Porque eu posso chegar simplesmente e vomitar na cara dele. Só que isso afunda relacionamento, né? Porque ele não é obrigado a ouvir os meus vômitos, sendo que eu nem sei o que eu tenho pra falar ali, entendeu? Isso desgasta relacionamento. Isso desgasta relacionamento de qualquer pessoa. Então, eu preciso parar, fazer essa autoanálise, entender o que eu quero. E aí ter essa clareza e ter essa empatia na hora de comunicar para ele. Da mesma forma como se eu for me comunicar com qualquer outra pessoa. Seja com um fornecedor, por exemplo, que me deu o calote ou o cano, né? Eu tava com um fornecedor, com uma pessoa que tava me ajudando, e essa pessoa tava me deixando na mão, e eu tava me sentindo muito tipo, nossa, mas eu preciso dessa pessoa, vou ficar aqui aguentando essa situação? Peraí.
como uma mulher de alto valor, que eu falo que eu sou, que eu sou, que eu realmente sou, que eu sinto isso, e que não deixo o homem pisar em mim, não deixo homem nenhum fazer isso comigo. Por que que eu vou deixar um fornecedor fazer isso comigo? Eu não preciso dele. Não sei, é aquela história de não sei o que vai acontecer, né? No relacionamento a gente fica com medo de ficar sozinha. Quando a gente tá falando de trabalho, a gente tem medo de, não conseguir fazer o trabalho, não conseguir terminar o projeto, não entregar. Trouxe essa mesma mentalidade pra minha vida. Não sei o que vai acontecer. Talvez eu fique sem o trabalho, talvez eu tenha que pagar o dobro, talvez eu me foda nesse processo todo, mas eu sou uma mulher de alto valor. Eu vou me colocar nesse lugar, né? Independente de ser com quem for. Não deu outra. Eu fiz isso. E aí, conheci uma outra pessoa que é uma pessoa muito mais legal, muito mais alinhada com os meus valores. Ela tinha um valor um pouco mais alto, mas a gente conversou, combinou, fechamos um acordo incrível, bom pra ele, bom pra mim. E uau, olha como eu tô muito mais feliz hoje. Só que eu não fiquei esperando, né, pra tomar essa decisão. Eu não fiquei esperando o outro aparecer. Eu comecei a tomar essas decisões antes. Então, a mensagem final, e eu vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, tá? E eu sei que talvez esteja um pouco subjetivo, mas estou tentando trazer exemplos reais, inclusive da minha vida para vocês, é que no final das contas, a gente precisa ser para ter. Isso para mim sempre foi claro, mas está muito mais claro esses dias. Teve uma frase de um vídeo que eu assisti esses dias que me tocou muito, que ela falou o seguinte, né, uma empreendedora chamada Rafa Capai, da Espaçonave. Não sei se alguém conhece, mas se alguém conhecer, ela é uma fofa. E ela tava passando por um processo dela, né? E ela falou assim, e eu descobri que a gente aprende muito por camadas, né? Então, assim, a primeira vez que você tem um acesso a uma informação, né? Você ouve aquela palavra, ou aquele conceito, ou aquela ideia a primeira vez, o seu cérebro, ele entende. Então, ele guarda aquela informação, mas tá na cabeça ainda. Então, assim, vai embora rapidinho, né? Porque a nossa cabeça é uma máquina de ficar pegando, tipo, 500 mil ideias e jogando fora, né? Tipo, vem, vai, vem, vai, vem, vai. A segunda vez que você acessa essa informação, né? Num segundo momento, não necessariamente a segunda vez, tá? Mas num segundo momento que você acessa aquela informação, você sente aquela informação. Então, aquilo, toca o seu coração. Porque você vivenciou uma experiência parecida com aquilo, então você fala, nossa, peraí, eu vivi isso, eu tô entendendo. Então você vive com o coração, aquilo fica mais arraigado, parece que se absorve mais o conteúdo. E existe uma terceira etapa ainda, que é a etapa da internalização, que é aquilo que você sente com a alma. É aquele conceito que às vezes você já ouviu 500 vezes, aquele conceito, aquela informação, mas aquilo te consome de uma forma que você sente, a outra pessoa tá falando aquilo, tipo, você vibra, assim, você, meu Deus, é isso, assim, sabe? E aí você transformou aquela informação em conhecimento e você realmente teve a mudança, você realmente assimilou, aquilo virou conhecimento. E a partir desse momento, você consegue realmente transformar a sua vida. Então, muitas vezes, a gente tem várias informações, só que isso não fica internalizado. E aí, a gente não é aquilo, você tem que ser uno com a informação, com o conhecimento. Você tem que acreditar naquilo, com as suas células, com a sua alma, porque senão, você sempre vai querer ter coisas ou relacionamento para você ser. Eu preciso casar para ser uma mulher bem-sucedida, para falar que eu dei certo. Eu preciso voltar com o meu ex para realmente eu conseguir ser feliz de novo. Eu preciso ter um relacionamento amoroso porque todo mundo que é feliz tem e isso vai me fazer feliz. Enquanto você fica com essa ideia de ter, você perde aquilo que é essencial e não consegue chegar lá de verdade. Porque quando você chega, você não sente que chegou. Então, eu costumo falar também, né, que a solução dos seus problemas não é voltar com o ex. Algumas pessoas acreditam nisso, né, que querem voltar com o ex. Mas assim, às vezes, vamos supor que eu jogo ele na sua cara agora e você volta com ele. Resolveu os problemas? Não resolveu. Provavelmente você vai continuar se sentindo insegura. Os problemas, os comportamentos vão estar acontecendo ali ainda porque você ainda não é aquela segurança, né? Você não é aquilo, você tá querendo ter coisas para ser, e ao contrário. Algumas pessoas às vezes vêm pra mim e comentam coisas no tipo, né, Gabi, mas eu sou velha demais pra recomeçar agora, pra recomeçar a vida amorosa, não, porque eu me sinto gorda, porque se eu emagrecesse eu conseguiria fazer tal coisa, não, porque os homens todos traem.
tenho certeza. Você, por exemplo, que você pega e fala assim, eu sou muito gorda pra, sei lá, pra conseguir um namorado ou que meu ex volte comigo, eu não me aceito como eu sou, né? E aí eu jogo uma pílula mágica, faço um ziriguidum aqui, uma mágica e deixo você com o corpo que você quer. Sei lá, vamos supor que seja o corpo da Gisele Bündchen. E aí, beleza. Aí você vai arrumar outra desculpa. Não, beleza, eu tô com esse corpo agora, mas assim... É porque, na verdade, todos os homens, não tem homem que preste. Aí eu pego o cara que preste e trago pra você aqui. Não, mas é porque esse homem aqui, ele tem um outro defeito. Porque o problema não é externo, é você que não se sente segura. É você que não enxerga esse valor aqui. Porque você não é isso em todas as áreas da sua vida. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não é só nesse relacionamento que você tem que se sentir segura. Você tem que se sentir segura em tudo, pra tomar qualquer decisão. Por isso que todos os meus processos, meus programas, né, tudo, eu sempre trabalho essa questão holística. Enquanto você tem medo de tomar uma decisão específica na sua vida, você tem medo de tomar outras. Enquanto você tem medo de falar um não para um chefe, você tem medo de falar um não pro cara que você tá saindo. Enquanto você tem medo de falar um não pra sua mãe, quando ela pede alguma coisa, quando ela faz aquele drama, aquela manipulação, assim, que quer que você faça alguma coisa, você não fala não pra homem. E aí você continua aceitando esses embuches, esses trastes que aparecem, porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. E aí, neste ponto da nossa live, você deve estar super se perguntando e querendo me matar já, Gabi, mas como que eu faço, pelo amor de Deus? Seguinte, não existe uma fórmula mágica, mas eu vou te dar um caminho para você seguir, tá? Se eu falei que a gente precisa ser para ter, né? Você precisa ser, você precisa sentir para que você consiga realmente manifestar aquilo que você quer e atrair o relacionamento dos seus sonhos, ou a carreira dos seus sonhos, ou sei lá o que você quer. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar, quem que é? Existe um modelo de pessoa? Existe alguém que eu conheça? Pode ser na sua vida física, uma amiga, uma pessoa que você se inspire, uma blogueira, alguém que seja... Que eu consiga ver essa verdade nela, que tipo, ela é tudo aquilo que eu gostaria de ser, que eu me inspiro nela. Beleza, o que ela faz? Quais são os comportamentos? E não precisa ser só uma pessoa, tá? Pode ser um grupo de pessoas. De repente, vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Hoje eu sou uma empreendedora e quando eu estava no mercado de trabalho, todo mundo fazia e falava da mesma forma lá. Porque tinha uma segurança do mercado de trabalho e o trabalho era chato, mas aí tinha o happy hour no final do dia e as pessoas... ficavam ali trabalhando 8, 9 meses, ansiosamente esperando pelas férias, pelo carnaval, pelo Réveillon. Era uma cultura, né? E aí eu não queria mais ser daquele jeito, porque eu comecei a não me identificar com aquilo e eu não comecei a não ser mais feliz, né? Então, quando eu saí, e desde lá até agora, eu tenho procurado estar com pessoas, me mirar, então eu sigo essas pessoas na rede social, eu vou em eventos, eu entro em contato em mentorias, né, em grupos, eu e meu marido, né, inclusive, porque elas me inspiram, porque elas são o que eu quero ser também. E muitas vezes, essas pessoas acabam puxando a gente pra cima, porque essa mentalidade delas é aquilo que a gente, uau, peraí, olha como essa pessoa se porta nesse determinado momento, então eu vou começar a me portar dessa forma também. Existem alguns comportamentos que vão ser mais óbvios pra você, nas suas relações, enfim. Mas tem outros que muitas vezes você não sabe. Então, o que o fulano faria? O que a fulana faria? Deixa eu pensar, deixa eu entender como que ele pensaria. Porque dessa forma, através de pequenas atitudes no seu dia a dia, tá bom? Olha pra sua rotina hoje, olha para aquilo que você faz, para as atividades que cabem na sua vida, para as pessoas que você encontra, né? Como eu posso melhorar um pouquinho cada uma dessas atividades? Como que eu posso ser a minha melhor versão em cada uma dessas atividades? Como que eu posso agir com a mentalidade da mulher de alto valor, que se posiciona, que sabe os seus limites, que não aceita menos do que quer? O que essa mulher faria nessa situação? Tipo, essa mulher incrível aqui que eu modelei, que eu quero ser, os comportamentos incríveis, maravilhosa, esta, tá, o que ela faria com isso aqui, ó? Você vai saber a resposta. É incrível. Porque você tá pensando como você quer ser. E quando você começa a agir dessa forma, vai internalizando, vai ficando natural, né? Cada vez mais, aquele tipo de resposta daquela pessoa vai sendo a sua resposta.
E isso foi muito louco pra mim, isso foi uma grande sacada que eu tive esses dias, porque fala de relacionamento, eu sei a resposta. Eu falo, não, faz isso, fala aqui, fala assim. Aí a questão do empreendedorismo pra mim tava me travando. Eu falei, se fosse a minha vida amorosa, o que eu faria? Faria isso. Então é isso que eu tenho que fazer. Resolvi o problema em 2 minutos. Foi bizarro, gente. Então, no final das contas, fazendo dessa forma, você vai começando a internalizar e fazendo essas pequenas mudanças na sua vida, tá bom? E eu sei que essa live, ela foi super mentalidade, aqui a gente falou especificamente sobre término, mas eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês aí. Se você tá aqui comigo agora, se você viu o valor desse conteúdo, se ele te ajudou, se mudou uma chave, se virou alguma coisa na sua cabeça, eu te convido a tirar um print depois dessa live, tá bom? Pode ser agora, pode ser na hora que a gente estiver terminando e postar nos seus stories, para eu saber que você tava aqui, para eu saber que eu consegui agregar, gerar algum tipo de valor para sua vida, que aí eu vou repostar todo mundo que tirar esse print, tá bom? Então eu quero ver, se você tá aqui comigo, se você tá tirando valor, compartilha que eu quero saber quem você é, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se vocês têm alguns comentários antes da gente finalizar. Ótima sacada, top. Vou me inspirar em você, já te sigo. Ai, que amada. Gratidão, querida. Deixa eu ver aqui. Vocês têm algumas perguntinhas, amadas? Se vocês tiverem, mandem de novo pra mim, tá bom? Porque eu perdi. Tapa na cara. A Rá colocou assim, ó, ser pra ter, Gabi, o foda-se tá na minha mente até agora. Gente, a Rá é minha aluna, né? E eu dei uma dica pra ela, vou dar pra vocês aqui também, que é assim, ó. Quando você tá com muito medo de fazer uma coisa, liga o botão do foda-se aí. Foda-se o que vai acontecer. Porque quando a gente tá com medo, a gente tá pensando no futuro. Então, eu não vou tomar essa atitude agora. E aí o exemplo que eu dei pra Rai foi, eu tava num relacionamento com uma pessoa bacana, mas que não era definitivamente uma pessoa que eu amava, que eu queria ter um relacionamento a longo prazo, né? E aí teve um momento da minha vida que eu me vi numa encruzilhada, tipo, eu não tenho amigos, eu tô super sozinha, eu tô super carente, e os amigos que eu estava saindo naquele momento, né, que estavam me ajudando, que eu tava curtindo, eram amigos dele, que eu tinha conhecido através dele. Então, eu fiquei numa encruzilhada, tipo, o que eu faço? Eu termino? Se eu terminar esse relacionamento, eu vou ficar sozinha e sem amigos, e eu tô carente, e eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não vou ter ninguém pra sair. Ai, olha a nossa mente. E eu não vou ter ninguém pra sair, eu vou ficar sozinha todos os dias, e eu vou ficar em depressão, e aí eu vou engordar 500 quilos, e... Sua mente já criou uma coisa muito louca ali, né? Um monstro de 7 cabeças. E quando você fica pensando muito, você não toma a atitude que você tem que tomar. E no fundo do meu coração eu sabia que aquele relacionamento não ia dar em nada, que não estava me fazendo bem. Então eu comecei a falar pra mim mesmo, foda-se. Não sei o que vai acontecer. Vou ficar sozinha? Foda-se. Vou ficar carente? Foda-se. Vou ficar sem amigos? Foda-se. Foda-se, eu não sei o que vai acontecer, porque essa é a nossa maneira de querer controlar, né? Então, quando esse foda-se é pro seu controle, abre mão do controle, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer comigo, não tenho controle, eu vou ficar sozinha pro resto da vida. Às vezes a gente tá num relacionamento ruim, o meu relacionamento não era ruim, mas ele não era o relacionamento que eu queria viver, né? Mas às vezes a gente tá num relacionamento ruim, ou então aceitando migalha de ex porque tá com medo de ficar sem nada. Você sabe o que você tem que fazer. O que a mulher de alto valor faria? O que essa mulher que se posiciona, que não aceita menos do que quer um relacionamento digno, que quer um relacionamento amoroso de verdade, fluido, leve, gostoso, que não precisa ficar pisando em ovos, que não precisa ficar decorando palavras pra falar pro cara o que essa mulher faria. Essa mulher não aceita esse tipo de coisa. Então você não vai aceitar esse tipo de coisa aí? Foda-se o que vai acontecer. Não pensa no futuro, né? Pensa no agora. Porque você cuidando do seu momento agora, você tá construindo o futuro. E você não tem a capacidade de controlar, tá bom? A nossa mente é limitada, o nosso ego é limitado. Se eu tivesse pensado em tudo isso antes de terminar, eu jamais teria imaginado que eu estaria onde eu estou hoje. Jamais. Nem nos meus planos mais loucos, assim. Então eu não teria tomado aquela atitude. Porque se eu soubesse que eu estaria bem como eu tô hoje, eu teria tomado a atitude antes. Mas a gente nunca sabe. Porque não temos essa capacidade, infelizmente, né, de prever o futuro. Mas saiba que se você estiver agindo como você quer ser em todas as áreas da sua vida,
você vai se tornar cada vez mais essa pessoa e o seu reflexo, o seu exterior, na verdade, ele vai refletir aquilo que você é por dentro, né? Então as coisas vão começar a mudar na sua vida. Pessoas mais legais começam a aparecer, situações começam a acontecer, tudo vai encaixando, mas você precisa primeiro ser para ter. Tá bom? A Aninha colocou assim, ser boazinha demais, não colocar limites, o que preciso trabalhar em mim? Colocar limites para mim, às vezes soa como ser grossa, chata. Aninha, eu também tenho essa dificuldade, tá bom? E eu fiz um vídeo pro YouTube que não saiu ainda, desculpa te dar esse spoiler, te deixar na curiosidade aí, mas vai sair nos próximos dias, tá? Sobre colocar limites. Os limites, eles são doloridos porque às vezes a gente não aprende a colocar. Dá uma olhadinha, de repente, na sua história e vê se você foi uma criança que teve limites na sua vida. Os seus pais, eles te colocaram limites? E o problema é que existem pessoas que colocam limites de uma forma autoritária e não de uma forma amorosa. Então, qual que era o tipo de limite que eu... Ai, me deu uma batida aqui. Qual que era o tipo de limite que eu recebia dos meus pais, muitas vezes? Eu queria sair, sei lá, pra balada, né? Quando eu era mais novinha, minha mãe falava, não. Eu perguntava, por que não? Pô, eu sou uma boa filha, eu tiro as melhores notas, eu sou ajuizada, não tá tarde, as minhas amigas são legais, por que eu não posso? Por que não? Porque não é não. Quando você estiver na sua casa, quando você tiver suas coisas, você faz o que você quiser. Cara, essa é uma forma muito foda de colocar limite, porque você tá usando a sua autoridade, você não tá explicando o porquê que aquele limite vai ser saudável pra você e pro outro. Então, assim, uma forma... Não sei se minha mãe tá aqui, mas assim, uma forma melhor de colocar limite. Filha, é o seguinte, amanhã a gente vai acordar cedo pra fazer um programa em família e tudo mais, né? E você ainda não tem idade pra esse tipo de coisa, né? Então, não é bacana. Uma forma de colocar limite pra um filho, por exemplo, né? Pô, de uma forma amorosa, mas você tá mostrando ali, né? E se a gente não tem limites na infância, porque a criança, ela não sabe, tudo bem que eu era adolescente, mas assim, até uma certa idade a gente não sabe quais são os limites. A criança, ela não sabe até onde ela pode ir. Ela acha que ela pode fazer tudo, né? Então, é importante que os pais coloquem limites ali. E crianças que não receberam limite de uma forma saudável, ou um limite agressivo, dessa forma que eu falei, ou limite nenhum, ela tem muito medo de colocar limites quando ela cresce, porque ela não quer ser que nem os pais, que colocaram dessa forma impositiva, e ela não quer desagradar. Ela tem um medo de ser rejeitada, um medo de que o outro não vai gostar dela. Só que relações sem limites, elas não dão certo. Elas afundam. Porque você tem um limite interno. Existe um lugar dentro de você que o outro pode ir até aqui. Se ele passar, ele te machuca. Quando você não impõe limites, você deixa o outro passar. Quando o outro passa, muitas coisas acontecem. A primeira, ele acha que não passou do seu limite ainda. Tá ali, você tá deixando. Então, continuamente ele vai continuar passando, porque ele não sabe, ele não tem a bola de cristal, não tem como saber que ele tá passando o teu limite, tá te machucando, tá te magoando, né? Segundo ponto, você aceita uma vez, mas aquilo dói. E aí, como ele continua passando, você continua aceitando, e aquilo vai te machucando, vai criando uma ferida tão grande dentro de você, que você não consegue mais ser leve na relação. Você começa a se tensa, você começa a cobrar, você começa a ficar muito machucada, muito desgastada, e aí, pra compensar, você joga outras coisas na cara do outro. Ah, mas você não faz tal coisa por mim, mas você não me ama, mas você não sei o que lá. Às vezes o cara não tá nem entendendo por que você tá falando isso, porque você tá cobrando ele. Mas é porque você mesma deixou o cara passar do seu limite aqui e tá cobrando aqui. E esse tipo de relacionamento não se sustenta a longo prazo. Vai acabar em algum momento. Talvez demore um pouquinho, mas em algum momento acaba. Ele desgasta, ele machuca, você fica sobrecarregadíssima, você fica se achando injustiçada, porque o cara não deveria passar do seu limite, você que não impôs, né? Então, por que é importante? Porque a partir do momento em que você mostra, olha, você pode vir até aqui comigo, a partir daqui machuca, a partir daqui eu não me sinto bem, e dessa forma de compartilhar como você se sente, tá? Não é apontando na cara do outro. Mas olha, a partir daqui eu não me sinto bem, a partir daqui eu, não fico feliz. Você vai ensinar pra ele, então ele vai entender. E se isso for feito desde o comecinho da relação, melhor ainda. Porque aí ele já vai ser educadinho desde o começo, né? E eu falo dessa forma, mas ele faz a mesma coisa com você. Eu deveria, tá bom? Porque ele também tem os limites dele. E aí ele vai entendendo até onde ele pode ir com você e você com ele.
E aí vocês não se machucam e a relação, ela consegue ser leve. Esse é o segredo de um relacionamento que é leve, que não tem cobrança, que não tem ciúme excessivo, que não tem brigas horrendas, né? Conflitos todo relacionamento vai ter, tá? Um certo nível de desgaste. Agora, se você sabe... E para começar, como que você impõe limites? Conhecendo os teus limites. Como que você conhece? Gente, autoconhecimento. Assim, palavra mais clichê da vida, eu sei, ninguém aguenta mais, mas a gente tem que parar de olhar para essa palavra como se ela fosse uma coisa muito fácil de ser atingida. Não é. O autoconhecimento é você entender como é que você funciona. E isso é muito, muito, muito difícil, porque, primeiro, a gente não é ensinado a olhar para essas questões internas, a gente não é ensinado a validar as nossas questões internas. Então se eu tô triste, o que eu falo? Eu não deveria estar me sentindo triste. Ao invés de falar pro outro, ao invés de tentar entender, eu tento reprimir. Não, porque eu fui ensinada que não pode, porque eu não sei o quê. E eu começo a reprimir, e aí eu não me valido, eu não me entendo, eu não consigo mostrar pro outro, né? E terceiro ponto, eu tô em constante transformação o tempo inteiro. Então, se existe um limite hoje na minha vida, talvez daqui a um mês, a um ano, talvez esse limite seja outro. Talvez o que eu aceito numa relação hoje, amanhã mude. Se hoje eu sou casada, mas dá um exemplo. Se hoje eu vivo um relacionamento aberto, se hoje eu vivo um relacionamento que tá bacana, que tá feliz, e aí amanhã eu percebo, não, quer saber? Eu quero um relacionamento fechado. Mudou e tá tudo bem. Você precisa entender, você precisa acolher, porque essas coisas podem mudar, né? Então, esse processo a gente precisa estar buscando o tempo inteiro, tá bom? Então, meus amores, deixa eu dar uma olhadinha aqui, muitas perguntinhas. A Rai colocou mais alguma coisa legal. Eu nunca aprendi a conversar e impor as minhas vontades, pois não conversávamos, eu e meus pais. E isso agravou em todos os meus relacionamentos amorosos. Olha que incrível. A gente perceber esse tipo de coisa, né? É por isso. Se a gente não tem essas conversas francas desde pequeno... A forma como a gente se relaciona hoje, 90% a 100% é reflexo da forma como a gente se relacionava na infância, né? Com os nossos pais, a forma como eles se relacionavam entre si, com a gente. Então a gente vai aprendendo dessa forma ou não aprende nada. E aí a gente vai criando e colocando esses medos nas nossas relações, né? Eu perpetuei comportamentos de relacionamento dos meus pais por muitos anos. Só que o que eu comecei a perceber? Que eu tava me fudendo, porque os meus pais não tinham um relacionamento saudável, eles se separaram, inclusive. Os meus relacionamentos não estavam sendo bacanas, eles estavam afundando. Então eu falei, cara, não é por aí, eu preciso aprender. E foi aí que eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar primeiro conhecimento, né? Então, livros, cursos, eu fiz muita terapia, eu fiz coaching, eu comecei a buscar um monte de coisas e me perceber. O processo de autoconhecimento, por que ele não tem uma pílula mágica? Porque o que funciona pra mim não pode não funcionar pra você. Então você precisa se perceber. E, isso é muito importante, guarda isso, tá? Chave final da live de hoje. O processo de autoconhecimento, ele é muito, muito, muito maior do que um livro que você vai ler, do que um curso que você vai fazer, do que uma terapia que você vai fazer. Claro que isso é importante, isso vai te dar repertório. Agora, o grosso é você começar a sair do piloto automático da sua vida, de acordar às X horas, tomar café, ir trabalhar, voltar, malhar, ir pra balada no final de semana, fazer alguma coisa no final de semana, aí volta, aí trabalha. Sai desse piloto automático, né? Que te passaram no script e começa a se perceber. Esse é o processo. Como eu estou em tudo que eu tô fazendo, como eu estou quando eu levanto, quando eu estou quando eu vou dormir, como eu estou quando eu faço tal coisa, quando eu estou quando eu não faço tal coisa, quando eu estou com fulano, como eu estou quando eu não estou com fulano. Porque a partir do momento que você começa a prestar atenção no que você sente, você só consegue fazer isso estando plenamente consciente do seu momento presente, olhando para o aqui e agora, parando de ficar olhando para o passado, relembrando o passado e mirando no futuro. Você está aqui, no aqui e agora. Você percebe o que está acontecendo com você, o que você gosta, o que você sente, aquilo que te deixa bem, aquilo que te deixa mal, e começa a dar nome para esses sentimentos. Porque geralmente a gente fala assim, não tô bem. Isso não foi legal. Isso foi bom. Tá, mas por quê? O que é esse não tô bem? Você ficou irritada? Você ficou entediada? Você ficou enjoada? Você ficou... Sabe? É muito mais profundo. E na hora que você começa a entender
e fazer essas ligações, esse tipo de situação me deixa de tal forma, uau, peraí, então isso aqui talvez não funcione pra mim. Sei lá, né? Vou trocar, vou mudar. Aí você começa a entrar nesse processo de se perceber, se autoconhecer e fazer essas mudanças na sua vida. Essas que eu falei que a gente tem que ser pra ter. Porque cada uma quer ser de uma forma diferente. Cada uma de vocês admira coisas diferentes, esse que é o ponto principal. Cada uma de vocês se sente bem ou mal com coisas diferentes. Claro que existem coisas que são mais genéricas, tipo, ninguém quer passar por um relacionamento abusivo, mas existem coisas, comportamentos, ações, movimentos que são individuais para cada uma de nós. Então, se eu não me percebo, eu começo a fazer o que todo mundo faz. Eu acredito que se eu seguir o script da vida, que é entrar numa boa faculdade, ter um diploma, aí eu entro numa empresa, aí eu cresço nessa empresa, aí eu faço muito dinheiro, aí eu viajo para vários lugares, aí eu guardo dinheiro para a minha aposentadoria, aí eu caso, tenho 4 filhos e um cachorro. Eu acho que é isso que vai me fazer feliz, porque é isso que tá todo mundo fazendo, né? Será? Eu não cheguei nesse ponto, eu percebi muito antes que isso não me fazia feliz, mas eu conheço histórias de várias pessoas que fizeram várias dessas coisas e, putz, na hora que chegou lá, deu sangue pra chegar lá, na hora que chegou, cara, não é isso. Cara, casei. Não é isso. Eu achei que casamento era uma outra coisa. Tipo, não sou eu, tá? Mas assim, existem pessoas que às vezes têm esse sonho de casar, e na hora que casa, puta que pariu, casamento é isso? Sério? Ah, vamos ter um filho agora, né? Aí vai ter o filho, puta que pariu, vou ter filho. Ai, meu Deus, por que eu fui ter essa criança? Nossa, bagunçou ainda mais minha vida. Porque você não se conhece, você não sabe exatamente aquilo que é importante pra você ou não. Você tá seguindo o script dos outros, tá bom? Então, gratidão pela presença de todo mundo, muito amor no coração de vocês. Não esqueçam de tirar o print, postar nas stories e me marcar, tá bom? Marca o meu nome lá, não esquece, pra eu saber que você tá aqui, pra eu saber quem é você. E para eu repostar todo mundo que tava ao vivo comigo. Tá certo? Grande beijo, meus amores. E até a nossa próxima live. Ah, e